Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química Bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula falaremos sobre um exemplo de reação de eliminação bem importante, que é a desidratação intramolecular de um álcool. Também quero mostrar para você a diferença entre a desidratação intramolecular e a intermolecular. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! Antes de eu começar a falar o que é uma desidratação de um álcool, vou mostrar para vocês aqui, genericamente, o que vem a ser uma reação de eliminação. Já vimos na nossa playlist reação de substituição e de adição. A eliminação, na verdade, é uma reação inversa da adição. Imaginem que a gente tenha uma reação genérica desse tipo aqui, ó. Tem os meus átomos de carbono. Esses carbonos estão ligados aos seus ligantes. Vamos supor que seja X, Y e W aqui, que seja X, Z, não precisa ser igual, né? E Y aqui. Vamos supor que você tenha essa molécula. E essa molécula vai passar por um processo de eliminação, ou seja, dois átomos ou dois grupos de átomos que estão ligados a carbonos vizinhos vão ser eliminados dessa molécula. Vejam o que acontece. Vamos supor que eu elimine o YW, tá certo? E eu vou sobrar aqui, na substância orgânica, isso aqui. XY, XZ. Mas como os carbonos, os dois, perderam uma ligação, a ligação com Y e a ligação com W, forma-se uma ligação dupla entre esses dois carbonos. Vejam, é exatamente o inverso da adição, porque normalmente nas reações de adição, nós partimos de uma substância insaturada e essa substância se transforma numa substância saturada. Aqui é o oposto. Aqui a gente primeiro tem um único reagente, então nós partimos de um único reagente, esse reagente é saturado, ligações simples entre carbonos, e eu vou ter dois produtos. Esses dois produtos, o orgânico é um produto insaturado, justamente porque eu eliminei ligações dos carbonos, essa ligação dupla vai suprir essa ausência agora de ligantes. Então, pessoal, uma reação de eliminação é isso. Normalmente partimos de um único reagente e chegamos normalmente a dois produtos. Um exemplo principal de reação de eliminação é a desidratação intramolecular de um álcool, que eu quero mostrar para vocês na sequência. Vamos lá! Desidratação intramolecular. Galera, esse prefixozinho aqui, ó, intramolecular, tem um significado bem importante para a gente aqui nessa reação. A desidratação intramolecular, ela ocorre dentro da molécula do álcool. Ou seja, dentro de uma única molécula de álcool, nós vamos eliminar água, porque é uma desidratação. Então, imagine que nós tenhamos aqui um dos álcoois mais simples, aí, que é o etanol. Vejam aqui, temos o etanol. H3CCH2OH. Toda eliminação parte de um único reagente. Então, aqui eu tenho um único reagente que é o etanol. Só que o etanol não desidrata naturalmente, não é normal ele desidratar. Tem as condições para isso acontecer. Normalmente, desidrata um álcool quando você coloca em contato com um meio desidratante, com uma substância desidratante, que normalmente é o ácido sulfúrico. Então, se eu pego um álcool na presença de ácido sulfúrico, é bem provável que ele desidrate. Só que essa desidratação, ela tem uma temperatura para ocorrer. Eu vou colocar aqui, mas não se preocupe também em memorizar tudo isso não, tá? Entenda como que a reação acontece. A desidratação intramolecular com ácido sulfúrico ocorre a temperatura de 170 graus Celsius. Como que ocorre essa desidratação? Vamos lembrar o que é uma eliminação? Nós vamos eliminar alguma coisa de um carbono, alguma coisa do outro carbono, o vizinho, e vamos colocar uma dupla entre esses dois carbonos. Nesse caso, nós temos apenas dois carbonos mesmo no etanol, vejam, esses dois. Como que eu vou eliminar água? Eu sempre tiro o OH do álcool, só que para eliminar água está faltando mais o quê? Mais um H, que eu vou tirar do carbono vizinho a ele, ao carbono que está a função álcool.
Então vejam, nós vamos desidratar, vamos eliminar a molécula de água. E o que vai sobrar aqui? Esse carbono aqui da extrema esquerda, ele tinha 3 hidrogênios. Se eu retirei um para formar água, sobraram 2, virou um CH2. Entre os 2 carbonos eu coloco uma dupla, e esse último carbono, ele já tinha 2 Hs e perdeu o OH. Beleza, desidratamos um álcool. Nós saímos de um álcool, que nesse caso era o etanol, e transformamos esse álcool em um alceno. Lembram também que a desidratação faz com que a molécula que era saturada passe a ser insaturada? Foi o que aconteceu aqui. Isso é desidratação intramolecular. Na sequência, eu vou dar mais um exemplo desse tipo de desidratação, mas agora com uma molécula um pouquinho maior. Bora lá! Imaginem agora a desidratação desse álcool, que é o butan-2-ol. Imaginem que está na presença do desidratante e também a temperatura adequada, que é 170 graus Celsius, vamos desidratar esse álcool. Estamos saindo de um único reagente e temos que chegar em 2 produtos, um deles a água. Como que eu retiro a água aqui? Temos um problema. Por quê? Eu vou tirar esse OH daqui, não é? Só que agora eu tenho 2 possibilidades para tirar o H, tanto do lado de cá, quanto do lado de cá. E aí, de qual lado eu tiro? Na verdade, vai acontecer as 2 eliminações. Eu vou ter uma mistura de produtos, mas existe sempre um produto que é principal. E a gente vai usar aqui a ordem de reatividade dos carbonos, que a gente já estudou lá nas aulas de reações de substituição. Por quê? Nesse caso aqui, temos o seguinte. O carbono da ponta esquerda, esse aqui, é um carbono primário. Ele está ligado em apenas um carbono. Já esse carbono aqui é um carbono secundário. Por ordem de reatividade, os carbonos terciários são os mais reativos, depois vem os secundários e por último vem os primários. Então, entre o primário e o secundário, a substituição, ou melhor, a eliminação ocorrerá com mais intensidade no carbono secundário. Então veja o que vai acontecer aqui. Eu vou eliminar o OH daqui, eu vou tirar um H aqui do carbono secundário. Eliminamos a água, entre os 2 carbonos que perderam alguma coisa, a gente coloca uma dupla. Então vai ficar assim, H3C, CH, esse C ganha uma dupla. Esse carbono, ele tinha 2 Hs, ele perdeu um para formar água, ficou com um só. E aqui eu tenho CH3. Novamente, desidratação intramolecular de um álcool gerou um alceno, uma substância, um hidrocarboneto de cadeia aberta e insaturada, com uma ligação dupla. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que existe um outro tipo de desidratação de álcool também, que é a desidratação intermolecular, que ocorre por um outro mecanismo, e não um mecanismo de eliminação, um mecanismo que a gente já estudou nas reações de substituição. Então, na sequência, vamos ver a diferença da desidratação intra e intermolecular? Bora lá! Agora temos aqui a desidratação intermolecular. O prefixo inter para a gente não significa dentro, mas inter significa entre moléculas. Ou seja, entre moléculas de álcool eu vou desidratar, eu vou eliminar uma água. Mas será que realmente é uma reação de eliminação? Vamos pensar na desidratação intermolecular, por exemplo, do etanol. O etanol, temos aqui um álcool de 2 carbonos. Temos aqui o etanol. Se é uma desidratação inter, eu vou precisar de mais uma molécula de etanol aqui. Então vamos supor que eu pegue uma outra molécula de etanol, eu vou escrever ela invertida aqui para ficar mais fácil de representar a reação para vocês. Então aqui eu tenho uma outra molécula de etanol. Não precisam ser álcoois iguais, é que aqui eu estou fazendo somente com moléculas de etanol. Poderiam ser 2 álcoois diferentes. Quando eu tenho, isso a gente já viu nas nossas aulas, 2 moléculas com H ligado ao O ou ao N próximos, como aqui eu tenho 2 OHs próximos, eles podem juntos sofrer uma reação de substituição, sendo que um dos produtos é a água, por isso que a gente também chama de desidratação. Só que agora é entre 2 moléculas. Se é entre 2 moléculas, a gente não chama isso aqui de eliminação, porque eliminação a gente parte de um único reagente, uma única molécula sofrendo eliminação. Aqui eu preciso de 2. E a água vai sair dos 2 OHs. Então eu tiro um OH de um álcool e o H do outro OH.
Tanto faz qual OH você tira, se é da molécula da direita ou da esquerda, vai dar na mesma, porque no final você vai juntar tudo. Então vejam, aqui a gente vai formar água, e aqui eu tenho o que sobrou. Sobrou o CH3, CH2 na primeira molécula, essa ligação ficou vazia. Vai ligar lá no O que perdeu o H da segunda molécula. CH2, CH3. Temos aqui uma desidratação intermolecular de álcool. Ah, professor, mas como que eu sei se vai ser intra ou inter? Ou o exercício vai te falar, ou ele vai te mostrar uma diferença bem sutil entre essas duas desidratações, que é a temperatura em que elas ocorrem. Aqui também acontece na presença de um desidratante, por exemplo, o ácido sulfúrico, mas a temperatura não é 170, é uma temperatura mais baixa. A desidratação intermolecular ocorre a 140 graus Celsius. Então essa é uma diferença importante entre as duas desidratações, embora seja muito mais comum ele falar no enunciado qual é o tipo de desidratação que ele quer que você monte. Aqui temos a desidratação de álcoois. Eu tenho aqui álcoois, porque são dois que estão reagindo, e eu formei lá no final um éter. Vejam, não é uma eliminação, não é? Porque eu nem formei uma substância insaturada. Aqui é um mecanismo de substituição, então não confundam reação inter e intramolecular quando eu estiver falando de desidratação de um álcool. Bem tranquilo, não é mesmo, pessoal? Desidratação intermolecular e intramolecular são reações diferentes. A desidratação intramolecular é uma reação de eliminação em que eu formo alcenos. A desidratação intermolecular é uma reação de substituição que eu formo éter. Sempre partindo de álcoois, ou de um único álcool, ou de dois álcoois que entram em reação. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no meu canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!